Olá, meus irmãos, estamos aqui nesse momento. Eu gostaria de passar essa reflexão para a nossa meditação, aqui na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, verso 1, que ele diz: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Muitas vezes nós estamos desfalecendo diante de tantas circunstâncias da vida. Somos fracos e muitas vezes certas situações nos apanham de surpresas. E às vezes ficamos perguntando o que fazer. O apóstolo Paulo reagia da seguinte maneira: ele via que tinha da parte de Deus um ministério glorioso. Tendo esse ministério glorioso, ele se animava nesse ministério glorioso. Em que esse ministério glorioso que Paulo falava consistia? Primeiro, ele dizia que esse ministério glorioso consistia em oferecer às pessoas vida. Estamos diante de uma pandemia e muitos estão lutando para salvar vidas. Mas há muitos anos atrás, o apóstolo Paulo já falava que Jesus Cristo tinha morrido para salvar vidas, não somente a vida material, certo? Mas ele priorizou a vida espiritual. Então, cada pessoa, cada um de nós, devemos nos alegrarmos porque nós temos esse ministério da parte de Deus que podemos oferecer para as pessoas vidas, não uma vida transitória, momentânea ou passageira, mas uma vida eterna. E essa vida foi oferecida por meio de Cristo na cruz. E nós somos os vasos a serem usados para transmitir esta vida. E esse é um dos motivos para a gente não desfalecer diante da situação. Outro motivo interessante que nós encontramos aqui é que esse ministério que Paulo recebeu é um ministério não somente salvador de vidas, mas transformador de vidas. Imagine a pessoa ser transformada. Imagine quando Jesus transformou a água em vinho. Imagine quando Jesus levantou do chão aquele que estava caído e abriu os olhos daquele que estava cego. Ali houve transformações. Então a grande transformação é que Deus coloca em nós esta vida, e essa vida em nós, ela nos transforma de tal forma que podemos assim oferecermos para Deus frutos agradáveis mediante o que Ele fez por nós. Quantas pessoas já foram alcançadas por essa vida, e não somente alcançadas, mas transformadas. E ele, quando ele fala em transformar aqui, ele está falando de uma situação para outra. Ou seja, de uma situação onde a pessoa não tem esperança para uma situação onde a pessoa tem esperança. Eu vejo que o maior sofrimento de cada pessoa é a falta de esperança. E quando essa falta, tudo cai por terra. Por isso, cada um de nós devemos observar com cuidado esse texto que Paulo usa para fortalecer seu coração. Mesmo diante de tantos embates que ele recebeu daqueles irmãos ali, próprios irmãos da igreja de Corinto, ele disse que não desanimava porque tinha recebido um ministério. E esse ministério, ele poderia levar vida às pessoas. Segundo, esse ministério oferecia transformação de vidas. E em terceiro lugar, quero colocar que esse ministério foi doado pelo próprio Deus. Não foi algo meritório nosso
que nós recebemos porque éramos bons, ou que somos bons, ou que esse ministério vai alcançar só os bons. Não, esse ministério foi dado de uma maneira da parte de Deus, que a Bíblia chama por meio da sua misericórdia, por meio da sua bondade e amor para com todos os homens. Ele oferece esse ministério que é um ministério que revigora, que oferece algo que a medicina não oferece. A medicina oferece muitas coisas boas para nós, graças a Deus por isso, mas acima da medicina, acima da nossa incapacidade corporal, existe uma vida que não é uma vida pequena, mas uma vida grande. E esta vida grande, Paulo olhava para ela como um grande incentivo dele ser um instrumento para transmitir esta vida, que essa vida era uma vida transformadora, que tirava a pessoa da falta de esperança e concedia esperança. Ele viu plenamente que esse ministério foi doado por Deus e que não foi mediante nenhum mérito humano, e esse regozijo Paulo tem completamente da parte de Deus. Que nós possamos colocar em prática, que Deus ajude a cada um de nós a lembrarmos que temos também esse ministério e que esse ministério sirva de incentivo para nós, para não ficarmos simplesmente parados, mas sabemos que assim como as pessoas estão correndo de um lado para o outro, fazendo esforço para salvar as vidas dessa pandemia, nós podemos também estarmos em oração para que Deus faça com que essas pessoas conheçam esse ministério que oferece vida eterna, porque mesmo em nossas casas nós podemos orar. E a Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Agora, se nós ficarmos parados, nós temos que olhar o nosso ministério. E esse ministério deve servir para nós como incentivo, deve servir para nós como referência, como base, para o qual nós fomos chamados. Então, eles estão correndo pelo lado e nós devemos correr pelo outro lado, sabendo como fazer e para quem fazer e para quem vai ser o verdadeiro louvor. Amém?